Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e para todos os vossos familiares. Eu já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Peço a vocês que compartilhem os conteúdos postados na plataforma do YouTube. Deixe seus comentários, que é muito importante, e deixe o seu like, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero desejar também um bom fim de semana para todos vocês, tá bom? Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão que tem como tema: Ananias e Safira morreram porque mentiram? Veja que é uma pergunta que eu estou fazendo. O tema é uma pergunta. Será que isso aconteceu? Ou esse texto ele teve intenções, entendeu? Para enganar as pessoas. Eu vou logo no assunto, né? Eu já vou logo direto no assunto. A gente sabe que Pedro era um legalista e o sistema religioso legalista usa essa passagem e outras passagens para amedrontar as pessoas, entendeu? Para dizer que isso aconteceu no literal. Isso não aconteceu no literal, isso é uma mentira esfarrapada. Então, meus irmãos, aqui a passagem se encontra aqui em Atos. Foi escrito, está escrito aqui. Eu também posso escrever um livro e dizer que algo aconteceu sem ter acontecido. Isso é fato, meus irmãos. Por décadas nós fomos enganados nessa passagem aqui e em outras passagens que se encontram na Bíblia, nesse livro chamado Bíblia. Veja, aqui é uma passagem que fala de Ananias e Safira. Eu vou ler aqui só alguns versículos aqui para que a gente possa entender um pouco. E vocês na sua casa aí, vocês leiam com atenção. Olha, vamos lá, o do versículo primeiro, vamos lá. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, ou seja, eles tinham uma propriedade, eles tinham dotes de terras, não é isso? Mas em acordo com a mulher, Ananias, né, reteve parte do preço. Eles venderam por um preço e reteram outra parte do texto ali, do preço da terra que venderam. Ou seja, eles venderam, vamos supor que eles venderam por 100 e disseram que foi 50. Levaram só 50 e ficaram com 50. Eles reteve. Então vamos lá. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, olha Pedro legalista, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Veja, olha aqui a mal intenção do texto. Satanás, aqui não é um ser espiritual, meu irmão, de forma alguma. Satanás é oposição, é opositor, adversário. É uma obra da carne que você faz algo que se opõe a alguém ou a alguma coisa. É mais ou menos por aí, meus irmãos. Não existe como ser espiritual. Então, vamos lá. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste? Essa expressão Satanás aqui, isso é outra mensagem. Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Veja bem, vamos lá. 4. Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, veio a morrer. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha, veio um grande temor a todos os ouvintes que estavam ali. Vamos lá, vamos ler o versículo 11. Aí também isso aconteceu com a mesma coisa com a mulher. A mulher, a Safira também morreu também. Olha, vamos ler o versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que o sepultaram, né, o marido dela.
o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Meus irmãos, é tudo isso que o sistema legalista faz. Eles trazem uma passagem que não foi no literal, que não interpretam do jeito que eles querem, para que as pessoas vivam assim. Entendeu? Com temor, com medo. E tem que se apresentar a Deus, não de mãos vazias, mas tem que levar os 10% para esses homens. Meus irmãos, isso aqui não aconteceu no literal. Deus não tirou a vida de um homem e de uma mulher por causa de uma mentira, porque isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Porque hoje isso não acontece. Será que isso aconteceu só com Safira e Ananias? E os líderes religiosos do sistema religioso judaico da época, que usava a lei de Moisés para enganar as viúvas, que roubavam os melhores alimentos que eram depositados lá na casa do tesouro, eles tiravam os melhores, entendeu? E eles mesmos davam àqueles que estavam doentes. A gente vê isso lá no livro do profeta, que agora me falha a memória. Se eu não me engano, é o profeta Malaquias. Por que esses homens não morreram ali? Porque eles roubavam a Deus. Eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Por que o Criador, o Pai dos Espíritos, não matou esses homens? Os fariseus, os saduceus, por quê? Porque Paulo, como judeu, nunca falou desse acontecimento aqui. E Paulo viveu naquele contexto de Pedro. Paulo viveu no contexto de Ananias e Safira, e por que isso Paulo nunca relatou em suas cartas? Você veja a mentira, meus irmãos. Por isso que esses homens não gostam de nós, não gostam da gente, porque a gente expõe a verdade. E por décadas, isso vem discorrendo, entendeu? Por décadas, por séculos, dentro desses lugares, causando temor às pessoas, medo, porque as pessoas têm que depositar, têm que dar o que eles trabalham o mês todo para esses homens enriquecerem. Você veja que a falta de conhecimento, meus irmãos, leva as pessoas à prisão, a ser escravo desses homens. Se é bem a palavra que eu posso dizer escravo, mas é viver uma escravidão, viver sobre as algemas da lei de Moisés e do sistema religioso aí que existe hoje, de homens que vivem, e ao invés de falar a verdade, eles preferem omitir a verdade e levar a mentira. Então, observem, isso aqui não aconteceu. Será que Deus faz acepção? Ou seja, esse casal, Ananias e Safira, morreram porque mentiram? E outros mentem, faz o pior e não morrem. Os líderes religiosos vivem mentindo e não morrem. Por que esses dois morreram e esses líderes religiosos mentirosos não morrem hoje? Observem que veio de um legalista. O apóstolo Pedro era legalista. Esse é o ponto principal. E o sistema legalista pega isso e leva, meu irmão, aplica na vida das pessoas. Entendeu? Então não faz sentido. Ananias e Safira morreram porque mentiram para Deus. Não mentiram para os homens, mentiram para Deus. Porque o texto está escrito aqui. Está escrito sim, mas isso não... Será que isso é verdade? Isso é mentira, meu irmão. Então, observem que, porque se Ananias e Safira morreram porque mentiram, porque muitos deveriam... Porque hoje muitos não morrem também, porque vivem mentindo. Principalmente os líderes religiosos, meus irmãos, que deveriam dar exemplos e não dão. Né? Porque o que tem de mentirosos dentro desses lugares não dá nem para contar nos dedos. São muitos líderes nesses lugares aí, chamados igreja, dizendo que o dinheiro é para Deus. E por que eles não morrem? Será que Deus deixa alguns viverem?
estando mentindo, e Ananias e Safira foram mortos porque mentiram. Não faz sentido. Vou repetir. Porque Deus deixa líderes religiosos mentirem, viverem, Deus deixa eles viverem, e porque Ananias e Safira mentiram porque reteram parte da terra que venderam, ficaram com, vamos supor, a metade, e deram a metade aos discípulos lá, entendeu? Então quer dizer que eles mentiram e morreram, e esses líderes religiosos de hoje que mentem, não morrem por quê? E desde aquele tempo de Ananias e Safira já existia isso aí. Os líderes da época lá mentiam, usando a lei de Moisés, né, como eu já falei aqui, para se beneficiarem, porque eles não morreram também. Então, observe, essa passagem é usada pelos legalistas para pregar o legalismo. Entendeu? Igual a Pedro. Essa conta não bate, isso é engano. Por quê? Por que é engano? Porque isso não foi real. Isso não é a realidade. Então, se isso tivesse acontecido, Deus seria injusto. Porque eles perderam a vida por causa da mentira. Entendeu? Então Deus seria injusto. E hoje, o que tem mais de pessoas mentindo aí, em nome de Deus, entendeu? Não perdem a vida. Pastores ricos com casa em apartamentos em Dubai, conta bancária gorda, carro blindado, roupa de grife, filhos estudando nas melhores faculdades do mundo. Só não acontece com aqueles pastores que não ganham tanto dinheiro. Mas mesmo assim eles são beneficiados, meus irmãos. Então, meu irmão, se isso fosse verdade, da morte de Ananias e Safira, então Deus seria um Deus que faz acepção, Deus seria um Deus mau, que permite a uns viverem mentindo e outros morrerem porque mentiram. Então, isso não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Se isso fosse verdade, os líderes religiosos, hoje do nosso tempo, estariam todos mortos. Não estaria nenhum vivo. Nenhum estariam vivos. Então, meus irmãos, isso é fake news. Isso é uma passagem que está escrito, mas isso não aconteceu. É mentira. Isso eu não bato o martelo, eu não concordo, meu irmão. Pode se levantar qualquer um aí e fazer vídeos em cima disso aqui, dizer, não, mas não faz sentido, não faz sentido. É pura mentira. Isso aqui não aconteceu, é fake news. Saudações de paz.